Bom dia, pessoal. Hoje vamos ver uma aula aqui de introdução a HTML, tá? Que é a linguagem que é utilizada para construir as páginas do web. O nosso objetivo aqui nessa aula é conhecer, né, a linguagem de marcação HTML e entender como é que a gente utiliza ela para o desenvolvimento de páginas web. O contexto onde se aplica, né, a HTML, o contexto que ela é utilizada. Na web, né? Quando a web foi criada, é um serviço que trabalha com um conjunto de documentos e esses documentos podem armazenar os mais diversos tipos de mídia, né? E a gente tem que ter uma forma de ligar esses documentos a um ao outro, né? Deixar eles interligados. Então, isso foi o contexto onde foi criado a web e aí depois onde veio o HTML, né? Que era a linguagem que era utilizada para criar esses documentos, né? Porque quando foi criado a proposta da web, a gente tinha esse problema, né? Qual formato de dado, qual formato de documento que a gente vai utilizar para criar esses documentos que permitem adicionar texto, imagem, vídeo, áudio, qualquer tipo de mídia, né? De uma forma que seja padronizada e simples, para que não seja fácil para outras pessoas usarem, criar e que possa se disseminar mais rápido, né, a web em si e a criação desses documentos. E além disso, uma forma que a gente pudesse interligar um documento ao outro também de forma simples. Então, diante desse problema, surgiu o HTML, né, que é o Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação utilizada na web para criar as páginas web, né? O HTML não é uma linguagem de programação, tá? Então ele não tem lógica nenhuma, você não precisa aplicar lógica, não tem if, não tem else. Ela é só uma linguagem de marcação que utiliza tags. Então eu tenho um conjunto de tags, cada tag tem um valor semântico, né? Tem um significado, e na construção da minha página eu faço a combinação desse conjunto de tags para criar uma página. Então tudo que é conteúdo da minha página web, tudo conteúdo que vocês veem na web aí é criado por meio das tags HTML. Beleza? A gente vai ver mais detalhes. Começar, eu vou apresentar aqui uma estrutura básica de uma página HTML. Então aqui está um código-fonte, né, um código por trás de uma página HTML. Só que essa página, do jeito que está aqui, se você abrir ela no navegador, né, não vai exibir nada. Aqui a gente só está criando uma estrutura, que é uma estrutura obrigatória para toda página HTML. O que isso quer dizer? Que toda página HTML começa com essa estrutura aí. Isso aí é o mínimo que toda página tem que ter, certo? O que tem aqui? Na linha 1, a gente tem uma declaração, né? Então, o que é tag? Tags são esses nomes que estão entre esse sinalzinho de menor que e maior que. Então, essas palavrinhas que estão aqui no meio que a gente chama de tag. Então, na primeira linha, como tem a sinalzinho aqui é uma tag, só que ela começa com uma exclamação, né? Então, isso aqui a gente chama de uma tag declarativa. Essa primeira linha só está declarando que esse documento é um documento HTML. Isso aqui é para quando o navegador for abrir o seu documento, o seu arquivo, ele saber que esse documento é um HTML. Beleza? Então, na segunda e na 10ª linha aqui, né, é o documento HTML. Aqui está todo o meu documento, toda a minha página. Então, eu abri o documento aqui, HTML, e fechei ele aqui. A gente vai ver mais na frente qual a semântica aqui por trás de cada tag. Isso aqui é obrigatório também. Todo documento HTML tem que começar com a tag HTML, né? É a primeira tag válida do documento, né? Essa primeira aqui é só uma declaração. Então, começa com a tag HTML e fecha com HTML. E dentro da tag HTML a gente tem dois blocos obrigatórios. O primeiro é chamado de head, né? Tem uma tag head que eu tenho que abrir e fechar ela, e aqui dentro eu coloco tudo que é configuração sobre a página. As informações que eu coloco dentro desse head, elas não são exibidas para o usuário, ou seja, elas não são visíveis na página. Beleza? São só informações de configuração sobre o documento. E a outra parte é a chamada de body. Esse body é a parte visível da sua página web. Então tudo que a gente quer exibir para o usuário, todo o conteúdo, se eu quero colocar uma tabela, um texto, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que eu quero colocar na minha página, eu tenho que colocar aqui dentro do body. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de página web. Vamos dizer que eu quero criar uma página web parecida com essa, que vai ter um texto aqui em cima. Esse textozão, projeto supervisionado, que é como se fosse o título da página. Beleza? E aqui embaixo tem
descrição, né, que é como se fosse um parágrafo, disciplina do quarto módulo do curso, tal, tal, tal. Então, isso aqui é uma descrição e aqui é o título, beleza? Então, eu tenho que criar uma página web simples com o fundo todo branco que apresenta essas duas informações aí. Então, como que eu iria escrever um HTML para exibir essa página aí? Aqui está o código, né, para exibir o código HTML para formar uma página conforme o exemplo anterior. Então, eu tenho que começar aqui escrevendo doctype, beleza? Tem na linha 2 aqui até HTML, abrir e fechar aqui na linha 10. Tem um head. No meu head eu não coloquei nada, não preciso colocar nada nesse momento. E aí a parte que é exibida para o usuário, né, que é isso aqui, o título e a descrição, vai vir dentro do body. E aí para mim de adicionar um título, né, ou um cabeçalho numa página HTML, eu tenho umas tags específicas. Por exemplo, para adicionar um título com mais destaque, eu uso a tag H1. Certo? A gente vai conhecendo essas tags aqui no desenvolver do curso. Então a tag H1 ela é utilizada para colocar um título com um destaque na página. Vai vir um título com a letra grande, né, negrito e tudo mais. E um parágrafo, né, que é a parte mais... um texto mais simples da minha página. Essa aqui de baixo é chamada com a tag P. Beleza? Então aqui eu utilizo a tag P de parágrafo e aqui eu coloco todo o meu texto, olha só. Então tudo que vai vir lá para ser exibido para o usuário como parágrafo vem dentro do P. O H1 é um título e o P é parágrafo. E aqui é uma tag, vocês observam que ele abre a tag aqui, né, H1, menor que H1 e tal, e aí ele fecha a tag aqui. Então toda tag HTML ela tem uma abertura e tem um fechamento e o conteúdo vem dentro dela. A gente vai ver no próximo slide como é essa sintaxe, né, como é que eu defino uma tag. Então a parte que eu quero exibir da minha página eu sempre vou colocar dentro do body. No meu exemplo aqui eu estou exibindo só dois textos, um título e uma descrição. Vai vir aqui, o H1 é o título, o P é a descrição. E aí qual é a anatomia de um elemento HTML? Né? Como é que eu monto um elemento? A página é um conjunto de elementos e aí cada elemento tem essa estrutura aqui. Então naquele exemplo ali, o título nosso era H1 aqui, né, projeto supervisionado. Nesse elemento aqui, eu tenho três partes principais. A primeira, a tag de abertura, que é uma H1, no caso, né, se fosse o parágrafo seria um P. É esse menor que, o nome da tag, né, que é H1, maior que, beleza. Aí eu tenho o conteúdo do meu elemento, que é o que vem entre a tag de abertura e a tag de fechamento. E qual a diferença da tag de fechamento para a tag de abertura? Quando eu abro uma tag, eu tenho que fechar ela depois do conteúdo, certo? Eu fecho ela, é o mesmo nome da tag de abertura, a diferença é que tem essa barra aqui. Então uma tag que tem essa barra aqui antes do nome da tag, entre o menor que e o nome da tag, significa que é uma tag de fechamento. Ela está fechando a tag que foi aberta em algum momento anterior, certo? Então essa é a sintaxe básica aqui, a anatomia básica de um elemento HTML. Então praticamente todos os elementos HTML vão ter essa sintaxe aqui. Abre a tag, coloca o conteúdo e fecha a tag. E toda tag vai vir entre o menor que e o maior que. E para fechar ela eu tenho que colocar essa barra aqui antes do nome da tag. Beleza? E uma página HTML sempre vai ser formada por um conjunto de elementos. Então, agora a gente vai ver uma parte aqui mais prática, como é que a gente vai criar um site simples, um site pessoal, né, de cada um de nós, de forma bem simples, só para a gente tentar praticar e já colocar a mão na massa aí para fixar mais o conteúdo, a parte mais de HTML, como é a parte de linguagem, de marcação, é bom que a gente pratique para que a gente possa verificar, conseguir acompanhar e até aprender mais sobre as tags, sobre cada elemento, como é que eu monto uma página, beleza? Então eu vou parar esse vídeo aqui e aí monto outro com a parte prática.